Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Fernando Lira na área com mais uma aula dica envolvendo linguagens, códigos e suas tecnologias, tá bom? Gente, é imprescindível que vocês entendam essa aula, porque ela vai te dar uma boa base para concordância nominal, para pontuação, tá certo? E outras situações também de regência nominal. Então, veremos hoje complemento nominal e adjunto adnominal, beleza? Primeiro, é importante que vocês saibam como é a estrutura de um complemento nominal. Ó, todo complemento nominal é sempre um elemento que se volta a três classes gramaticais. Todo complemento se volta ou a um substantivo, ou a um adjetivo, ou a um advérbio. E este substantivo é abstrato. Pegou? Não se esqueça disso. Segunda característica peculiar de todo complemento nominal: só existe preposicionado. Você jamais verá um complemento nominal sem preposição. Isso é impossível, tá bom? E o terceiro, a terceira estrutura que sempre está no complemento nominal é exatamente ser um alvo. Todo complemento é o alvo sobre o qual recai o valor do nome ou do adjetivo ou do abstrato, ou do adjetivo ou do advérbio. Então, ele é sempre o alvo, ele é sempre passivo, ele sempre recebe o substantivo, sempre recebe o adjetivo e sempre recebe o advérbio. Combinado? Então, não se esqueça disso. Beleza? E aí nós temos, obviamente, para a gente fazer um comparativo, como é um adjunto adnominal? Como é a estrutura dele? Primeiro, todo adjunto adnominal sempre se liga a um nome, somente a um substantivo. E este substantivo ou é abstrato ou é concreto. E tem mais. Todo adjunto adnominal, ele tem que estar ligado a este nome, que este nome tem que ser núcleo de onde ele está. Ou núcleo do sujeito, ou núcleo do objeto, ou núcleo do complemento, ou núcleo do aposto, ou núcleo do... Não interessa. Todo adjunto adnominal sempre se liga a uma palavra que é mais importante. É o chamado babão sintático. Tá bom? Não se esqueça disso. Outra coisa, um adjunto, ele sempre vai estar junto do nome ao qual ele se refere. Ele não aceita, por exemplo, que entre ele e o nome apareça um verbo. Não aceita. Pelo amor de Deus. Se eu disser que a garota linda chegou, linda é adjunto. Mas a garota chegou linda, não é mais adjunto a ser linda, é um predicativo. Então não aceite entre o adjunto e o nome um outro elemento, a não ser que esse outro elemento seja outro adjunto. Aí pode, adnominal, sem nenhum problema. Tá bom? Outra característica marcante do adjunto adnominal, gente, sabe qual é? É especificar o substantivo, é delimitar o substantivo, tá certo? É passar uma ideia de especificação, de característica, tá certo? Que é inerente àquele substantivo, tá bom? Então não se esqueça, é um qualificador permanente, permanente, a ideia é essa. E aí nós vamos para trabalhar agora exatamente as diferenças entre um e outro. O que acontece entre um e outro? Vamos lá. O adjunto pode se ligar ao nome por meio de preposição. Não se esqueça, o adjunto pode ou não ser preposicionado. Um complemento é sempre preposicionado. Pois o maior problema está aí. Quando um elemento se volta a um nome e esse elemento é preposicionado, então eu posso ter o complemento ou adjunto, tá? E aí é nesse caso que a gente vai diferenciar. Então é só você prestar bem atenção aqui, ó. Um complemento nominal, ele sempre se associa a adjetivo ou advérbio. Sempre. Por isso ele não pode ser confundido com adjunto. Por quê? O adjunto adnominal nunca se volta a adjetivo e nunca se volta a advérbio. Por exemplo, ó, sua resposta foi ofensiva ao povo. Ofensiva é ou não é um adjetivo? Então, ao povo só pode ser complemento nominal. Combinado? Não se esqueça disso. O ao povo não pode ser adjunto, porque o ao povo está voltado à ofensiva, e a ofensiva é adjetivo. E o adjunto não se volta a adjetivo, tá bom?
Outra diferença marcante, agiu contrariamente ao pensamento. O termo ao pensamento se volta a um advérbio de modo anterior. O adjunto não se liga a advérbio, só se liga a substantivo. Portanto, o ao pensamento, por estar ligado a contrariamente que advérbio, só pode ser complemento nominal. Então você não pode se esquecer disso, tá bom? Então já vá logo diferenciando, beleza? Agora, o maior problema entre os dois é quando o elemento antecedente é um nome abstrato, porque eu tanto posso ter em complemento quanto adjunto. É aí onde mora exatamente a maior dificuldade entre eles. E aí o que é que eu quero que vocês façam? Façam isso aqui, ó. Quando o termo é pedido se referir a um antecedente abstrato, procure saber se esse termo sublinhado, pedido, se ele faz o abstrato ou ele recebe o abstrato. A resposta ao público. O público recebeu, então quem recebe é complemento nominal, tá? Resposta é o nome abstrato, o ao público só pode ser complemento nominal porque ele é o alvo. Ele é o alvo da resposta. A gente falou que o complemento é sempre o alvo, tá bom? Mas se eu disser a resposta do professor, o do professor se volta à resposta. Continua sendo nome abstrato. Mas dessa forma, o professor é que faz a resposta. Ele é o agente causador da resposta. Então, quando o nome se referir a um abstrato, e esse nome for o agente, se ele fizer esse abstrato, aí teremos um adjunto adnominal. Porque aqui ele é o agente e não o alvo. Ele é que faz a resposta. Combinado? Então não se esqueça, crítica ao aluno. O aluno recebeu a crítica, quem recebe? Complemento nominal. Crítica do aluno. O aluno fez a crítica, quem faz é adjunto adnominal. Combinado? Não se esqueça disso, beleza? Com isso, a gente pode fazer um resumo bem pancado aqui. Não se esqueça, se o termo em estudo for agente, ele fizer, o elemento é adjunto ou adnominal. Mas se o termo em questão receber o nome, teremos um complemento nominal. Aqui outro exemplo, ó. A acusação do vereador. Observe que o termo do vereador se volta, tá? A palavra acusação, ó. Beleza? Então, se volta a palavra acusação. Tá aqui, ó. Do vereador ligado à acusação. E a acusação é abstrato. Só que o vereador que fez a acusação, foi ele que foi o responsável pela acusação. Então, se ele faz, é adjunto adnominal. Combinado? E aqui do outro lado, uma ofensa ao prefeito. Observe que o prefeito se refere à ofensa, ofensa é abstrato, mas o prefeito recebe. Então, quem recebe é complemento nominal, tá bom? Então, nós não temos como complicar. Então, não se esqueça disso. Então, nesse caso do vereador, é um adjunto adnominal, porque ele é ativo, e ao prefeito, um complemento nominal, porque ele é passivo, tá bom? Se o nome é adjetivo ou advérbio, só poderemos ter complemento. Exemplo, seu amigo está descontente. Descontente é um adjetivo. Se descontente é um adjetivo, adivinha o que é que vai ser com nossa atitude? Só pode ser complemento nominal. Não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Beleza? Outro exemplo, a fazenda ficava bem longe da cidade. O que é longe? Longe é um advérbio de lugar. Então, qual é o elemento sintático preposicionado que se volta a um advérbio? Aí você, complemento nominal. Gente, nós nunca teremos adjunto voltado a um adjetivo ou a um advérbio. Não se esqueça disso, tá bom? Beleza? Aí nós temos essa informação. Continuando o nosso resumo. O adjunto ou adnominal nunca se liga a adjetivo nem a advérbio. Combinado? Jamais. Outra informação para que você possa fechar a ideia. Se o nome em questão for concreto, por favor, só teremos adjunto, adnominal, gente. Pois o complemento, quando se liga a um substantivo, o substantivo tem que ser abstrato e não concreto, tá? Por exemplo, ó, as casas de nossa rua, ligado à palavra casa, que é um nome concreto. Casa é um nome concreto. Então, o que vai ser de nossa rua? Adjunto adnominal. Tinha quintais com canteiros e árvores. Com canteiros e árvores se volta quintal. Quintal é o meu nome concreto. Se quintal é um nome concreto,
com canteiros e árvores só pode ser adjunto a adnominal, tá bom? Bota na tua cabeça essa dica que eu vou ter que escrever aqui, ó. Jamais teremos complemento nominal ligado a um substantivo concreto. Você nunca terá um complemento ligado ao nome concreto. Nunca, never, jamais, jamais. Tudo bem, gente? Nunca. E aí nós temos o chamado tiro de misericórdia. O que é esse tiro de misericórdia? Se nada mais deu certo, você não entendeu nada ainda, se ocorrer essa tragédia grega que você não compreendeu, bulufas, você pode ir pela ideia de posse. O elemento preposicionado que passar a ideia de posse só pode ser adjunto. Complemento nunca passará a ideia de posse. Combinado, gente? Nunca. Então, aqui no exemplo, ó. O medo dos médicos. Você, peraí, dos médicos faz o medo ou recebe o medo? Eita, não sei. Mas vem cá, de quem é o medo? O medo pertence a quem? Aos médicos. Se o medo pertence aos médicos, a ideia de posse. Havendo posse dos médicos, só pode ser o adjunto ou adnominal. Você não pode se esquecer jamais disso. Combinado? Então, nós temos critérios de diferenciar dois elementos muito parecidos. Viu? E aí, ó. Ele se angustiava com as preocupações do filho. Aí você, peraí, a preocupação o filho recebe ou o filho tem? Aí essa ideia de posse não dá, essa ideia de ativo ou passivo. Mas peraí, de quem são as preocupações? São do filho. As preocupações são do filho. Bom? Então, se houver ideia de posse, não brigue. É adjunto ou adnominal, que nós temos uma ideia de posse aqui. Então, você não pode jamais se esquecer disso. Combinado? Então, isso se chama complemento nominal e adjunto ou adnominal. Todo complemento é preposicionado, o adjunto pode ou não ser. E ainda tome cuidado com a última informação aqui. Se eu tiver um artigo, um numeral, um pronome, tá? Que é um pronome possessivo, artigo, numeral, pronome possessivo, um adjetivo simples ou uma locução adjetiva. Que no caso dos médicos aqui, ó, do filho. Artigo, numeral, pronome possessivo, adjetivo e locução adjetiva podem ser classificados sintaticamente como adjunto adnominal. Então tome cuidado. Eu posso ter um adjunto sem preposição. Complemento não. Combinado? Belezinha? Então foi isso que a gente veio para vocês. Um abraço a todos. Liroso na área e até a próxima. Tchau, galera. Fui.